Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 desta quinta-feira especial de Interlagos, um GP às 10 misturado aí entre meio GP às 10, meio GP em loco. Pois é, Fórmula 1 em São Paulo, penúltima etapa do Campeonato Mundial. A gente passou a quinta-feira inteira aqui trabalhando já no primeiro dia de atividades da Fórmula 1 em Interlagos, um dia totalmente dedicado às entrevistas com os pilotos, chefes de equipe. E o objetivo desse vídeo, na verdade, é para falar então sobre tudo que rolou nesse primeiro dia de GP do Brasil, com cobertura em loco de grande elenco aí do Grande Prêmio. Bem, começamos então com o campeão do mundo, ex-campeão Lewis Hamilton. Hoje ele atendeu a imprensa aqui em Interlagos, falou sobre tudo, sobre a carreira, sobre o futuro, o que ele pensa sobre as novas regras da Fórmula 1, o que ele pensa sobre esse projeto ambicioso que a Fórmula 1 tem de reduzir, né, a emissão de carbono. Falou sobre os rivais, mas uma das coisas que ele falou que chamou mais atenção foram das mensagens que ele recebeu quando conquistou então o hexacampeonato, né? Ele recebeu mais de 400 mensagens naquele dia, né, dando os parabéns e congratulando pelo campeonato e etc. Mas duas mensagens chamaram muito a atenção dele. A primeira foi a de Ron Dennis, que foi o cara que levou ele para a Fórmula 1, que colocou ele na McLaren, que viu nele uma coisa diferente. Ele até falou assim que ele acha que o Ron Dennis foi a primeira pessoa que viu algo diferente nele, exceto o pai, né? E que apostou realmente nele e que ele não estaria provavelmente na Fórmula 1 se não tivesse cruzado o caminho com o Ron Dennis. Então ele ficou muito feliz. Ele disse que a mensagem que o Ron Dennis escreveu para ele, né, o ex-chefão da McLaren, foi muito tocante, foi muito emocionante, falou em orgulho, enfim, ele até se emocionou muito ao relembrar essa mensagem. Ele falou também que recebeu uma mensagem do Fernando Alonso. A gente sabe que os dois travaram uma rivalidade monstruosa na Fórmula 1. No primeiro ano do Lewis Hamilton na Fórmula 1, quando os dois dividiam a McLaren, mas com o passar do tempo eles foram se reconciliando, também cada um tomou direções diferentes. Mas ele considera muito o Alonso, disse que assim, ele sempre teve um grande respeito pelo Alonso e que ficou muito feliz de saber que é respeitado pelo Alonso, que o Alonso mandou essa mensagem para ele. Então, dentro de todas as coisas que ele falou, essa talvez tenha sido a mais interessante. Ele também falou que não tem nenhum plano imediato para parar de correr, ele adora, né, ainda a Fórmula 1, adora competir, embora ele tenha muitas coisas ainda na cabeça por fazer e ainda para o futuro. Ele não tem nenhum plano, pelo menos a curto prazo, de deixar a Fórmula 1. Ele até brincou dizendo que ano que vem uma das coisas mais estressantes, né, que ele já prevê isso, vai ser exatamente a negociação para a renovação de contrato dele com a Mercedes. O Toto Wolff já tinha dito, né, o chefe da Mercedes, que não está no Brasil nesse final de semana, mas que já tinha dito que essa é uma das prioridades para a Mercedes, claro, tentar renovar com o Hamilton. E falando em renovação também, antes da gente pular de tópico, o Toto Wolff não está no Brasil, é a primeira vez que ele falta, né, digamos, um GP desde 2013. Ele preferiu ficar na Europa, né, trabalhando com outros tópicos, como ele diz. Então ele é uma ausência muito sentida aqui no paddock, né? Mas voltando ao Hamilton, então essa declaração dele dizendo que ele já está prevendo, né, uma negociação mais difícil, mais estressante, é sinal de que ele vai ainda permanecer na Fórmula 1 um pouco mais de tempo. Falando em Mercedes também, além dessa longa entrevista que o Hamilton deu, teve uma coisa engraçada também na entrevista coletiva dada por Valtteri Bottas aqui no circuito, né? Muita gente perguntando para ele sobre o vice-campeonato, sobre algumas das melhores atuações dele no ano, como na Austrália, mesmo em Austin, enfim. E perguntando o que está faltando para ele bater mesmo de frente com o Hamilton. Ele disse que tem um plano secreto para superar o Hamilton, mas que ele não ia contar para ninguém. E aí alguém perguntou, mas que tal você ter
adotar, né, mais ou menos a estratégia do Nico Rosberg, e ele não gostou nada da pergunta, ficou irritado, disse que ele é ele, o Nico é o Nico, e que ele já estava cansado de responder já a esse tipo de questão, né? Então foi meio engraçado a irritação do Bottas, que normalmente não demonstra muitas emoções, né? Mas dessa vez ele ficou bem irritado mesmo com a pergunta dos jornalistas sobre isso. Outro que também está aí sendo perguntado insistentemente, né, sobre uma única questão, é o Nico Hülkenberg, que vai deixar aí a Renault, né? A Renault decidiu não renovar o contrato com ele, vai trazer o Esteban Ocon para o ano que vem, e o Hülkenberg vai ficar a pé, né? Porque muito provavelmente a última vaga que o grid tem, que é na Williams, deve ir para o Nicolas Latifi. Então ele vai ficar fora. Muita gente perguntando para ele o que ele vai fazer no ano que vem, o que ele pretende para o futuro, enfim. Aí ele ficou meio chateado com isso, falou que por que vocês querem saber tanto o que eu vou fazer? De repente eu nem vou querer trabalhar, né? Mas assim, embora ele tenha dito que não tem nada com a Carpenter na Indy, ele meio que deixa a porta aberta. Então assim, ele não vai estar na Fórmula 1, vai tirar mais ou menos um ano sabático, como a gente diz, mas ele está vendo algumas opções sim, mas na Fórmula 1 não tem mais vaga para ele, né? A Ferrari também falou hoje, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, muita gente perguntando para eles sobre essa questão dos motores, né, principalmente depois do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eles não quiseram entrar muito em detalhes sobre isso, falar muito sobre isso. O Vettel, por exemplo, disse que não ligou muito para o que as pessoas pensam, se realmente a Ferrari estava agindo de forma ilegal, né, com aquela coisa do fluxo de combustível, até a diretiva da FIA. Mas o Sebastian Vettel não deixou de falar sobre o Max Verstappen e os comentários que ele fez depois do GP de Austin, né, em que ele deu a entender que a Ferrari, que ela estava agindo de má fé, enfim. E o Vettel deu uma dura, né, disse que o Verstappen que isso não é profissional, que isso não é maduro, enfim. Mas assim, a Ferrari não espera, segundo seus pilotos, não tem grandes expectativas aqui para o Brasil, principalmente por conta do que aconteceu lá em Austin, e que eles não estão muito, não estão muito entusiasmados com esse final de temporada, mas que a corrida importante mesmo daqui para frente é a primeira do ano que vem, né? E para fechar esse vídeo, durante a tarde de hoje, aqui na quinta-feira, o Martin Brundle, né, o ex-piloto inglês, hoje comentarista de TV, e o Bruno Senna, sobrinho do tricampeão, andaram com a McLaren de 1988, fazendo os testes, né, andando pela pista, sentindo o carro, porque durante o domingo, né, pouco antes da corrida, o Bruno Senna vai andar com essa McLaren, que foi do tio dele, do primeiro campeonato de Fórmula 1 aqui em Interlagos. Mas não ficou livre de quebras, né? Então assim, as primeiras voltas foram dadas pelo Brundle. Ele deu algumas voltas, fazendo aquelas voltas de instalação, e foi bem legal, porque deu para ouvir o barulho do carro naquela época. Enfim, o carro é muito bonito mesmo, né? Aquela McLaren clássica, branca e vermelha, né? Patrocínio de cigarro, né? Enfim, mas assim, um carro muito bonito. Mas quando o Bruno Senna entrou no carro, não conseguiu dar nem a primeira volta, o carro quebrou ali já no sol. Mas depois eles conseguiram reparar, ele voltou para a pista, deu mais algumas voltas. Então domingo vai ser interessante também acompanhar essas voltas aí. E o Grande Prêmio segue aqui em Interlagos, falando sobre tudo da Fórmula 1. Acompanhe a nossa cobertura ao vivo de hoje, quinta-feira, até domingo. Tá certo, gente? Antes de encerrar esse vídeo mesmo, deixe seu like, inscreva-se no canal e também acione aí o sininho para receber todo o nosso material que vem farto nesse final de semana, com briefing, enfim, tem muita coisa para você. E eu fico por aqui. Tchau!